Oi, eu sou a Cris e essa é a Biblioteca Esmeralda. No vídeo de hoje a gente vai papear sobre o livro que me deixou acordada até de madrugada e que eu fiquei chorando por muito mais tempo do que deveria e que mesmo depois de semanas da leitura eu continuo pensando muito nesse livro. Então hoje a gente vai conversar sobre Um Conto de Duas Cidades. Eu fiquei interessada em ler o livro, que eu já tinha aqui em casa já tem um bom tempo, mas veio esse estalo para ler depois da minha leitura de Jane Eyre, que inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card e na descrição. E aí eu comecei a me interessar muito pela Era Vitoriana e eu falei, eu preciso ler mais coisas desse período, e acabei apostando em Um Conto de Duas Cidades, que foi a melhor escolha de todas. Então, sem mais delongas, vamos papear sobre esse livro maravilhoso. O autor é o Charles John Ruffin Dickens, conhecido como o maior romancista inglês da Era Vitoriana, e isso não é pouca coisa. Ele também tinha um pseudônimo de Boss, com Z, que remete muito a Boss, com S, então eu não sei como é essa pronúncia, e não sei se tem alguma relação, mas eu achei interessante que o pseudônimo dele me lembra o termo chefe em inglês. E aí, A Tale of Two Cities, ou em português, Um Conto de Duas Cidades, né? É um romance histórico, ou seja, ele tem como fonte ou como pano de fundo aí um fato histórico que realmente aconteceu, que realmente foi relevante em algum momento, mas ele tem certa liberdade criativa para acrescentar outros acontecimentos, personagens que não existiram, coisas assim, né? E além disso, ele é baseado no livro A Revolução Francesa, do historiador Thomas Carlyle, acho que é isso, né? Então vejam que ele tem uma certa pesquisa no que realmente aconteceu. Os capítulos eram publicados semanalmente entre 30 de abril a 26 de novembro de 1859, e aí um fato engraçado é que 26 de novembro é a semana do meu aniversário, né? São 2 dias só de diferença, então eu já estava conectada desde o nascimento com essa obra, aquelas. E aí a versão que eu tenho aqui é da Princípios, com tradução de Amanda Moura. Eu não sei ler inglês, então eu não sei a qualidade dessa tradução, mas eu gostei bastante, o ritmo é muito bom, então cabe aqui também elogiar a tradutora. Essa edição é de 2019 e não sei se vai dar pra ver na câmera, mas eu fiz muitas marcações. E por incrível que pareça, nem todas as minhas marcações estão aqui, né? Eu acabei ficando sem marcador adesivo e não consegui fazer todas, mas então ficou uma edição bem fofa aqui. É uma edição simples, com uma ou outra nota de rodapé, mas serviu bem ao seu propósito, que era eu conhecer a obra de Dickens. Então vamos lá. O livro é dividido em 3 partes, sendo a primeira a De Volta à Vida. E eu queria ler o trechinho de abertura que se chama O Período, que eu acho que é a frase mais célebre da obra toda e uma das mais conhecidas do Dickens, que fura até assim a bolha da literatura. O Período. Aquele foi o melhor dos tempos, o pior dos tempos. Foi a era da sabedoria, da loucura, foi a época da crença, da incredulidade, a era da luz, das trevas, a primavera da esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo bem diante dos nossos olhos, não tínhamos nada diante dos nossos olhos. Iríamos todos para o paraíso, todos na direção contrária. Então, assim, eu acho esse começo muito legal. Eu tava muito animada pra saber como essa frase era, porque eu só conhecia o comecinho, né? O melhor dos tempos, o pior dos tempos, então é bem bacana. E aí, a gente vai ter, já começa, assim, o próximo capítulo, com os personagens vivendo e você um pouco perdido, pelo menos eu fiquei, porque a apresentação dos personagens é um pouco demorada. Então vai descrevendo o que está acontecendo e aí depois fala, a gente tá vendo o fulano que trabalha com isso e aquilo e tá fazendo isso ou aquilo. Então pra mim um começo é um pouquinho confuso. A gente vai ter o Sr. Lorry, que trabalha num banco, e ele vai ser muito relevante aí na obra. Eu achei que depois de um tempo ele ia sumir, mas não. Na verdade, todos os personagens que aparecem são relevantes, eles vão continuar tendo algum peso na obra. Não é o tipo de personagem jogado ali e depois some. Então o Sr. Lorry trabalha no banco, ele tá fazendo uma viagem de Londres para Paris, porque ele vai se encontrar com a Lucy. A Lucy é filha de um médico que estava dado como morto, só que na verdade ele está vivo. E aí a Lucy e o Sr. Lorry vão resgatar o pai da Lucy, que é o Sr. Manette, que era um médico, né, que ficou preso durante muitos anos na França. Ele é originalmente de Londres, mas ficou muito tempo preso na França. A gente não sabe muito bem o motivo, a gente só sabe que ele cometeu um crime, por isso ele foi preso, né? E aí, durante esse período na prisão, ele perde a lucidez. Então, ele não sabe mais que ele é médico, ele não sabe mais as pessoas que ele conhecia. Ele perdeu
toda a vida que ele tinha, né, durante 18 anos preso. E aí esse reencontro com a filha vai mexer muito com ele. E ele está sob os cuidados do senhor e da senhora Defarge, que são taberneiros, que eu, de novo, achei que não iam ter relevância para o livro, mas são muito relevantes. Então lembrem desses nomes. Eles estão cuidando do senhor Manette e, assim, aparentemente são um casal super de boa, são pessoas tranquilas e é isso. A gente tem esse encontro rápido com eles dizem onde o senhor Manette está, eles vão embora, voltam para Londres e a galerinha fica na França, tipo, tá tudo bem. Essa é a primeira parte, né? Então a gente tem esse reencontro entre pai e filha e muito do livro vai girar em torno desses dois. Eles são personagens muito cativantes a princípio, porque eles são muito bondosos, eles são a perfeição. Só que depois de um tempo fica um pouco chato, porque eu não gosto de personagem muito perfeito, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. A parte 2 se chama O Fio Dourado. Se passa 5 anos depois desses acontecimentos do reencontro entre pai e filha, e a gente já tá aqui no meio de um julgamento com um personagem que a gente não conhece ainda, que é o Charles Darnay, que eu acho que não é assim que se pronuncia, mas vamos ignorar pronúncias nesse vídeo, como sempre, né? A gente conhece o Charles Darnay, que tá sendo acusado de traição, mas o advogado dele, que se chama Stryver, também conhecido como o Leão, ele consegue inocentar o Charles comparando ele com o Sidney Carton, que também é um advogado e conselheiro do Stryver, e eles são muito parecidos. O Sidney e o Charles são semelhantes de um jeito que são quase irmãos gêmeos. Então o Stryver fala assim, olha, quem garante que a testemunha realmente viu o Sr. Charles? Se ele é tão parecido com o Sr. Sidney, tipo, sabe, brincando com a aparência deles, dizendo que a testemunha pode ter se enganado e por isso ele é inocentado. Achei bem interessante. E aí, o que isso tem a ver com a galera que a gente conheceu antes? O Charles acabou entrando no mesmo navio que a Lucy e o pai quando eles estavam indo para Londres 5 anos atrás. Então, quando eles estavam saindo da França, o Charles também estava saindo, eles pegaram o mesmo barco e aí a Lucy e o Sr. Manette são ali meio que para ser testemunhas de defesa do Charles, né? E aí a gente tem a questão do Sidney Carton, né? Um advogado aí conhecido como o Chacal. Ele é basicamente o conselheiro do Stryver. E ele é conhecido como um homem muito arrogante, um bêbado, que geralmente tem uma língua muito ácida, então a personalidade dele não é das mais cativantes para as pessoas. Ele é uma pessoa muito fechada e reclusa. E até aquele momento, assim, do que eu tinha visto ele narrando, na verdade não são eles que narram, tá? O livro é narrado em terceira pessoa, mas aí, enquanto era o foco dele, eu não achei ele tão interessante assim. Ele tá conversando com o Stryver, e aí ele tá muito frustrado com a própria vida, ele já aceitou que ele não vai ter uma vida feliz, que ele não vai conseguir se afeiçoar às pessoas e as pessoas se afeiçoarem a ele, e ele parece muito satisfeito com isso, parece que ele não liga pra nada, até que termina o capítulo dessa forma. Jogou-se na cama desarrumada, com as mesmas roupas que chegou, e ali encharcou o travesseiro com lágrimas. Infelizmente, o sol despontou, e despontou com uma cena que não poderia ser mais triste. A do homem de boas virtudes e bons sentimentos, incapaz de usufruí-los por conta própria, incapaz de ajudar a si mesmo e ser feliz, ciente da própria desgraça e permitindo deixar que ela o devore. Quando eu li isso daqui, eu falei, não, cara, não é possível. Eu vou me apaixonar por esse personagem. E eu me apaixonei por esse personagem. Porque, como eu falei, eu não gosto de personagem muito perfeitinho. Eu gosto de um certo caráter duvidoso, de uma certa dualidade ali. E o Sidney tem isso, sabe? Ele não é perfeito, mas ele é muito inteligente. E ele acaba se mostrando muito altruísta. Então ele tinha tudo pra ser o pior personagem, ele tinha tudo pra fazer com que todo mundo odiasse ele, e até certo ponto ele causa isso mesmo nas pessoas, mas quando o livro termina a gente entende que ele era o mais inteligente, o mais altruísta, e no fim o que realmente conseguiu naquele pequeno núcleo de personagens fazer alguma diferença, porque o resto da galera ficou olhando, vendo o caos surgir, e o Sidney foi lá e fez as coisas acontecerem. Por isso eu amo ele. Enfim, eu tô falando muito dele aqui porque muito do motivo pra eu ter me afeiçoado a Um Conto de Duas Cidades, muito do motivo pra eu continuar nessa leitura, mesmo quando eu não tava gostando, era o Sidney, porque ele é um personagem muito mais real pra mim. Apesar de todo o dramalhão no meio do livro, eu acho que ele é muito mais próximo
de mim e eu consegui me conectar melhor com ele. E ele só sofre o livro inteiro. Então as pessoas não tratam ele bem, ele mesmo se coloca pra baixo, ele se acha inferior. Então, muito do meu sofrimento foi pelo sofrimento dele, sabe? E aí a gente tem a parte 3, que já é o início da Revolução Francesa em si. As duas outras partes a gente vê esse começo ali, a gente tem um pouco esse passeio entre Londres e Paris, tá? Isso é importante. E nessa terceira parte é quando a gente fica mais tempo em Paris, porque é o início da Revolução, né? E o Charles Dickens foca muito no impacto individual, não de forma geral. Então a gente tem aquele pequeno núcleo de personagens que começa com o senhor e a senhora Defarge, que não são apenas donos de uma taberna, mas eles são meio que colocados como os líderes da revolução, bem entre aspas, né? Porque na realidade não foi assim. Mas eu achei interessante que uma revolução de cunho social comece tão de baixo, sabe? Quando eu estudava a Revolução Francesa e outras revoluções, parecia que era uma coisa muito grande, muito arquitetada de fora, de longe. Aqui no livro começa com duas pessoas que veem crianças morrendo na rua de fome, vê as pessoas trabalhando dia e noite sem conseguir se sustentar. Então eu acho que faz muito mais sentido começar tão de baixo, começar com um casal que vê a sociedade e diz, não, as coisas não podem continuar assim. Tem gente lá que está recebendo nossos impostos, que estão comendo e bebendo muito bem e a gente está aqui na miséria. Eu acho essa parte interessante. E aí, uma das versões que a gente tem de Um Conto de Duas Cidades é a da Estação Liberdade, e eu achei interessante que eles falaram isso aqui sobre o livro. O autor evita o posicionamento político, centrando a narrativa nas observações de cunho social e no impacto individual que aquele processo impingiu a pessoas de todas as camadas. O aristocrata, o burguês, o camponês, o malandro, o vagabundo. Então, é muito isso. A gente tem aquele núcleo de personagens e a gente vai focar no que está acontecendo com eles, o que está acontecendo ao redor deles. Então, a gente não tem um panorama geral do que foi a Revolução Francesa, não. A gente entende o que foi a Revolução Francesa naqueles personagens, naquelas pessoas. Mas aí a gente tem a questão que o Dickens é um autor inglês que viveu apenas na Inglaterra, até onde eu sei. Então, obviamente, ele vai ter um olhar muito estrangeiro dos acontecimentos. E aí a gente tem uma questão que o Dickens era muito focado em pautas sociais, tá? Mas ele era contra quando a coisa passava do rumo, quando virava algo muito físico, quando tinha um lado muito agressivo, ele não gostava. E aí ele vai evidenciar que a guilhotina, né, que é até a capa do livro aqui, né, deixa de ser um instrumento da justiça para se tornar uma arma da loucura, da crueldade. Então a gente vai ver muito isso, porque muitas pessoas morreram e deixa de ser do tipo, estamos matando as pessoas que cometeram crimes contra a sociedade para precisamos matar tantas pessoas num dia, quanto mais melhor. Não interessa a pessoa cometer um crime ou não. Então, assim, você vai de uma ponta a outra. A revolução começa parecendo fazer muito sentido e depois parece só um monte de gente doida, sabe? E aí a gente tem um ensaísta que estudou muito sobre Dickens, G.K. Chesterton, que disse assim: Um Conto de Duas Cidades é sobre uma cidade que Dickens entendia, Londres, e outra que Dickens não entendia, Paris, com a tradução do Glauber O.D.M. Então é isso, gente, é um olhar estrangeiro e, assim, é uma obra de ficção. Ele tem certo compromisso com a verdade, mas ele não tem uma obrigação com ela. Então, obviamente, ele vai acrescentar coisas que talvez não aconteceram e etc. Porque, se você parar pra pensar, o Dickens não gostava da violência, ele não gostava que a revolução, que revoluções fossem até as vias de fato. Então, acho que faz sentido ele colocar a Revolução Francesa a partir de um ponto como algo muito negativo. E são características do Dickens o realismo e a forte tensão sentimental, e a gente vai ter isso, né? Só que a gente também vai ter nessa obra muito drama e muitas coincidências, e até algumas pessoas criticam isso, né? Tem muita coincidência no livro, tem muita coisa que só funciona porque é ficção, porque na realidade isso não aconteceria. Mas eu acho que é interessante que ele consegue dar o ar certo pro livro. Ele não chega a ser pedante, ele não chega a ser muito sério, ele consegue ficar na linha certa e eu acho que funciona. O ritmo do livro é um pouco difícil de pegar, mas depois que você entra nessa história, a coisa toda faz muito sentido. E é difícil não passar pano até para as coisas que eu acho que não funcionaram tão bem. Então, é um livro que eu acho que serve de porta de entrada para o mundo dos clássicos. É um livro que consegue ser envolvente e que, por mais que não seja um livro realmente com
todo o compromisso com a verdade e com a história, eu acho que ele dá um panorama interessante, uma visão interessante da Revolução Francesa, né? Porque a gente tá, de novo, um inglês falando sobre algo que aconteceu na França. Mas eu achei, sim, que funcionou, sabe? A mistura do que ele fez ali funcionou. E, bom, estamos em 2022 e eu ainda fui tocada por esse livro. Então, obviamente, alguma coisa de certo o Dickens fez. E aí, cabe ressaltar algumas curiosidades que eu só li Um Conto de Velocidade por conta da trilogia Anjo Mecânico, da Cassandra Clare. Então, o livro tem várias citações diretas, assim, de Um Conto de Velocidade, mas também os personagens são leitores, eles leram o livro e debatem sobre o livro. Então, eu achei isso muito interessante. Na época, eu gostei muito dos trechos que eu li e foi isso que me impulsionou a querer ler Um Conto de Duas Cidades. A gente também vai ter referência ao início do livro, esse que eu li, né, o período, numa música da Taylor Swift, que é Getaway Car, enfim, pronúncias ignorem. Né? Então, o comecinho da música é o começo do livro. Também, para quem conhece aí a trilogia do Batman, do Christopher Nolan, o terceiro filme, que é Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge, tem, assim, muitas referências a essa coisa, essa dualidade, né? O passeio entre duas cidades aí, entre outras referências, assim. E eu acho que é basicamente isso. Esse vídeo pode ter ficado um pouco longo e eu sei que as pessoas em geral não assistem muitos vídeos de resenha, mas eu gostei tanto desse livro, ele mexeu tanto comigo que eu queria trazer ele pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado e se sim, por favor, deixe seu like e comente um pouco da sua opinião sobre o livro, se você já leu ou não. Isso me ajuda demais. Se você gostou até aqui, se inscreve no canal também. O link para todas as minhas redes sociais vai estar aí na descrição. É isso, até o próximo. Leia livros e love yourself.